Bom, então, bem-vindos novamente ao curso Introdução ao Pensamento Científico. Essa é a nossa sétima e penúltima aula. E o tema da aula de hoje é Ciência e Pseudociência, onde a gente vai discutir principalmente o problema da demarcação. Então, lembra que a gente já comentou um pouquinho sobre o problema da demarcação na última aula, né? Quando a gente falou do caso específico da astrologia, nós fizemos um estudo de caso da astrologia, e aí a gente viu que uma das coisas, um dos critérios que o método científico utiliza é o critério da demarcação, que é aquele critério que vai te dizer se uma teoria é científica ou não científica, tá? Então, como a gente viu, o método ele tem 3 componentes, né? Um dos componentes dele é o critério de aceitação, que vai te dizer se uma teoria ela vai ser aceitada ou não no mosaico científico. Outro critério é o de compatibilidade, que vai te dizer se uma teoria é compatível com outras teorias que já estão dentro do mosaico. E, por fim, o critério de demarcação, que é o critério que determina se uma teoria é científica ou não científica, tá? Outra coisa que a gente começou a discutir na última aula, né, foi essa diferença entre teorias científicas e não científicas. A gente viu alguns exemplos de teorias científicas e outros exemplos de teorias não científicas. E atualmente, para a gente, como a gente percebeu, é muito fácil da gente dizer que teoria é científica e que teoria é não científica. Então a gente consegue facilmente determinar essa diferença, tá? Mas como é que a gente distingue esses dois conjuntos? Como é que a gente faz essa distinção entre aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência? Então essa vai ser a discussão da aula de hoje. Nós vamos discutir quais são os critérios de demarcação que a ciência utiliza para determinar se uma teoria é científica ou não científica. Então, a gente vai começar a aula de hoje supondo alguns critérios, tá? Então, vou fazer aqui algumas suposições de critérios e a gente vai tentar discutir se esses critérios são bons o suficientes para determinar se uma teoria é científica ou não. Então, será que uma teoria empírica ela é científica se ela é baseada na experiência e na observação? Será que ser baseada na experiência e na observação é um bom critério de demarcação? Isso aqui é um bom argumento, é um bom critério de demarcação que a gente pode utilizar. Vamos analisar o caso novamente da astrologia, tá? Será que a astrologia ela é de alguma forma baseada na experiência e na observação? Então, aqui a gente tem uma teoria, ou uma hipótese, né? Que é a que diz que a aparição de um cometa prenuncia um desastre. Ou seja, se você observa um cometa no céu, isso é um prenúncio de um desastre. Vai ter fome, pode ter guerra, pode ter algum incêndio, pode ter alguma doença, né, alguma peste, etc. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber que os cometas, eles precedem algumas catástrofes, ou algumas guerras, né, etc. Então, por exemplo, o cometa de 1066, ele precedeu a Batalha de Hastings. Então, o cometa de 1066 ele foi seguido pela conquista normanda da Inglaterra. Então, você teve o cometa, depois você teve uma batalha, né, uma grande batalha, uma guerra. O cometa de 1456, novamente aqui, foi seguido por uma série de terremotos mortais na Itália. Então, novamente, você teve o cometa, em seguida você teve um desastre natural. O cometa de 1664, logo depois dele a gente teve, em 1665, a Grande Peste de Londres, e em 1666, o grande incêndio de Londres, né? Então, novamente, a gente tem um cometa que, quando observado no céu, ele precede grandes desastres, no caso, a Grande Peste e o grande incêndio de Londres. Então, mesmo a astrologia, a gente pode dizer que, de alguma forma, ela é baseada na experiência. Você tem experiências ou você tem observações ao longo da história que corroboram a tese da astrologia. Ou seja, a gente sabe também que a astrologia ela não é aceita no mosaico científico contemporâneo, ela não é considerada uma ciência. Então, se por uma teoria ser aceita como científica,
ser só baseada na experiência e na observação parece não ser suficiente. Então, tem que ter mais alguma coisa, né? Então, ser baseado na experiência e na observação é tão vago que muitas coisas podem atender esse critério. A astrologia é só um exemplo dessas coisas. Tá? Então, esse não é um bom critério de demarcação. Vamos pensar em outro critério. Será que uma teoria empírica ela é científica se ela explica todos os fatos conhecidos de seu domínio? Tá? Então, vamos pensar nisso. Será que para uma teoria ser científica, se ela conseguir explicar todos os fatos do seu domínio, então aí ela vai ser ciência? Vamos ver um caso e ver se isso se aplica. O caso é o seguinte, a teoria newtoniana. Tá? Vamos ver se a teoria newtoniana ela consegue explicar todos os fatos do seu domínio. Então, aqui, a teoria de Newton ela foi proposta inicialmente, né, em 1700, mas ela se tornou-se universalmente aceita em 1740. Só que, em 1859, os cientistas, os físicos, os astrônomos, eles descobriram um problema, e esse problema ele não era solúvel a partir das leis de Newton. Então, as leis de Newton não conseguiam explicar como é que esse problema podia ser resolvido. Esse problema foi a anomalia do periélio do planeta Mercúrio. Então, o que é esse problema do periélio de Mercúrio, né? O periélio de um planeta é aquele ponto, como a gente já falou, né, os planetas eles giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Então, vai haver momentos em que o planeta está mais perto do Sol e outros momentos em que o planeta vai estar mais longe do Sol. O ponto onde o planeta se encontra mais perto do Sol é chamado de periélio. E o ponto onde o planeta se encontra mais longe do Sol é chamado de afélio. Então, o periélio de Mercúrio é o ponto onde Mercúrio está mais próximo do Sol, e o afélio do planeta Mercúrio é o ponto onde Mercúrio está mais distante do Sol. Só que esse periélio, essa posição, ela vai mudando no decorrer do tempo. Então, conforme o tempo passa, você tem um avanço aí no periélio de Mercúrio. Então, o periélio de Mercúrio ele vai mudando no decorrer do tempo. Só que a taxa dessa mudança, né, que é chamada de precessão, a taxa desse avanço, ela discordou daquela que tinha sido prevista pela teoria de Newton. Então, a teoria de Newton ela previa uma certa taxa de mudança, mas só que a taxa de mudança observada foi diferente. Ou seja, isso era uma anomalia que a teoria de Newton não conseguia explicar. Então, esse é um exemplo de um fato que a teoria não consegue explicar. A teoria newtoniana não consegue explicar a anomalia no planeta Mercúrio, né, a precessão do periélio de Mercúrio. Outros fatos que estão relacionados à teoria newtoniana: a trajetória elíptica de planetas e a revolução unidirecional dos planetas, ou seja, todos os planetas eles se movem ao redor do Sol no mesmo sentido, tá? Então, o movimento deles é na mesma direção. A física newtoniana, ela conseguia explicar por que os planetas giram no formato de elipse, isso é explicado pela física newtoniana. Só que a revolução unidirecional dos planetas foi algo que a física newtoniana demorou muito para conseguir explicar. Por fim, conseguiu se explicar utilizando a física newtoniana, mas demorou bastante. E a precessão do periélio de Mercúrio foi algo que a teoria newtoniana, a física newtoniana, não conseguia explicar. Ou seja, se a gente utiliza esse critério como critério de demarcação, né, ou seja, uma teoria científica se explica todos os fatos conhecidos de seu domínio. Isso vai ser um problema. Porque se a gente emprega esse critério, muitas teorias que a gente considera hoje como científicas teriam que ser consideradas não científicas. Porque muitas teorias não conseguem explicar todos os fatos conhecidos do seu domínio. Então a gente pode concluir, portanto, que essa explicação está incorreta. Tá? Então esse critério de demarcação não é um bom critério de demarcação. Porque se a gente adotasse ele, muitas teorias que a gente aceita hoje teriam que ser excluídas do mosaico científico.
Vamos tentar um outro critério. Uma teoria empírica é científica se ela explica, pelo menos de maneira geral, os fatos conhecidos de seu domínio. Então, ela não vai ser mais agora científica se ela consegue explicar todos os fatos, mas se ela consegue explicar, pelo menos, a maioria dos fatos, tá? Do seu domínio. Aí ela vai ser científica. Será que só essa explicação é suficiente como critério de demarcação? De fato, uma teoria ela precisa explicar alguma coisa, né? Uma teoria ela precisa explicar os fatos que acontecem sobre o seu domínio. Isso é necessário. Embora todos os fatos, não. Mas pelo menos a maioria deles, sim. Mas será que só isso é suficiente? Vamos ver novamente aqui o caso da astrologia. Então aqui eu tenho a teoria, né? A teoria da astrologia. E vamos dizer que uma pessoa nasceu sobre o signo de Câncer. Então eu tenho um canceriano, e esse canceriano ele se torna um professor. Se você perguntar a um astrólogo como é que ele explica esse fato, ele vai conseguir te dar uma explicação, né? Ele vai te dizer que esse canceriano, embora esse canceriano ele se tornou um professor por conta da posição de tal e tal planeta na hora do nascimento, etc, etc, tal. Se você pegar, então a astrologia ela pode explicar este fato de um professor ter se tornado, de um canceriano, aliás, ter se tornado um professor. Mas se você pegar um outro canceriano, que, por exemplo, se tornou um pianista, e você perguntar a um astrólogo, o astrólogo ele vai conseguir te dar uma explicação de por que esse canceriano se tornou um pianista. Então, a astrologia, de novo, ela pode explicar por que esse canceriano se tornou um pianista e não um professor, por exemplo. Se um outro canceriano se tornou um professor, esse agora se tornou um pianista, porque a posição dos planetas na hora do nascimento seria diferente da outra pessoa, né, no caso. Ou se tivesse um canceriano que acabou não fazendo nada da vida, se tornando só um bêbado, né? A astrologia também conseguiria explicar por que ele se tornou um bêbado. Novamente, é por conta da influência de outros planetas, ou por conta da influência da Lua, que mudou na hora do nascimento dele, e isso acabou fazendo com que o canceriano tivesse um final diferente de outros cancerianos. Então, a astrologia, ela sempre vai conseguir explicar. Não importa o que aconteça a uma pessoa, a astrologia sempre pode fornecer uma boa explicação pós-hoc. Lembra que é uma explicação pós-hoc, né? Ela consegue explicar depois que o fato já aconteceu. Mas para fazer previsões, aí ela não é boa o suficiente. Então, podemos concluir aqui que esse critério de demarcação, que mesmo a partir dele, a gente permitiria que outras teorias que não são científicas conseguissem entrar no mosaico científico, porque elas conseguem explicar, pelo menos de maneira geral, os fatos. Só que, por outro lado, a gente sabe que uma teoria, para ser científica, ela tem que explicar os fatos conhecidos do seu domínio. Então, esse critério, a gente vai dizer que ele é necessário, mas ele não é suficiente. No sentido de que é necessário que uma teoria, para ser considerada científica, ela explique de maneira geral os fatos conhecidos de seu domínio, porém, não só isso. Deve haver algo mais. Só que o quê? O que seria esse algo mais? Bom, esse algo mais, segundo um importante filósofo da ciência, tá? Chamado Karl Popper, esse algo mais seria uma teoria que ele chamou de falsificacionismo, que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Que é uma teoria bastante influente, né? Inclusive muito utilizada ainda hoje, atualmente, para demarcar o que é ciência do que não é ciência. Então, vamos lá. Então, o Popper, ele se perguntou quando você pode considerar uma teoria científica, quando é que você pode classificar uma teoria como científica e outra teoria como sendo não científica. Será que existe algum critério para classificar uma teoria como científica, algum critério definitivo, algum critério que seja universal? A ideia que se tinha na época, né, por volta da década de 30, 1930, era que uma teoria ela precisava ser verificada, ou seja, você tinha que uma hipótese para ser considerada científica, ela tinha que ser verificada. Então, você tem que ter uma verificação de hipóteses.
Por exemplo, a relatividade geral, ela foi verificada. A gente viu que houveram experimentos que mostraram que a relatividade geral estava correta. O problema é que a gente viu também que a astrologia, ela também foi confirmada algumas vezes no decorrer da história. Então, você tem experimentos que mostram que a relatividade geral está correta, então ela foi verificada, foi confirmada diversas vezes, só que, como a gente viu, você também tem observações que apontam que a astrologia também está correta. Então, houveram verificações e a astrologia ela foi confirmada algumas vezes. Então, para o Popper, só verificar uma hipótese não era suficiente para dizer se ela era científica ou não científica. Você precisava de algo a mais, não só verificar para verificar e confirmar. Verificar e confirmar, segundo Popper, não é suficiente. E o que é suficiente, então, segundo Popper? Para a gente começar a ter uma ideia do que é essa teoria do falsificacionismo, né? Vamos começar com um exemplo aqui, que é o exemplo da teoria do Big Bang. Então, vamos supor que eu tenho uma física aqui, um astrônomo, né? Chamando ela de Sara. E a Sara, ela é uma física que acredita que a teoria do Big Bang está correta. Ok? Então, a Sara acredita que a teoria do Big Bang está correta. O que é que diz a teoria do Big Bang, né? Basicamente que todo o universo ele se originou de uma singularidade. Essa singularidade seria um ponto no espaço bem pequeno, né, menor que a cabeça de um alfinete, por exemplo. Toda a massa que a gente tem hoje no universo estaria concentrada nesse pequeno espaço, né, nesse pequeno ponto. E aí, de repente, esse ponto começou a se expandir e a gente, há 13,5 bilhões de anos atrás, e hoje a gente tem um universo como a gente conhece, a partir do Big Bang. Bom, então essa é a teoria do Big Bang. A Sara acredita que essa teoria está correta, né? Só que a Sara, ela está disposta a admitir que essa teoria ela pode estar errada. Então, se aparecer alguma evidência que mostre que a teoria do Big Bang parece estar errada, então a Sara ela vai admitir, com base nessas evidências, tem que ser, claro, tem que ser evidências fortes, né? E muitas evidências, ela vai admitir que a teoria do Big Bang está errada. Então a gente pode dizer que a Sara ela trata a teoria do Big Bang como sendo falseável. Ou seja, a teoria do Big Bang, embora a Sara acredite nela, ela sabe que a teoria um dia pode ser falseada. Então, um dia, alguém pode fazer um experimento, alguém pode fazer alguma observação ou algum cálculo e mostrar que o Big Bang é uma teoria falsa. Tá? Então, por isso, ela é uma teoria que é falseável. Agora, um outro exemplo, o exemplo da Terra plana. Vamos supor que agora existe uma outra pessoa, que é o João, tá? E o João, vamos dizer que ele é um membro da Sociedade da Terra plana. A Sociedade da Terra plana, como vocês devem saber, é um grupo de pessoas que acredita que a Terra é plana. Então, como o João faz parte desse membro, ele também, desse grupo, né, aliás, ele também acredita nessa teoria de que a Terra é plana. Então, segundo a teoria da Terra plana, né, a gente teria a Terra, que seria um plano, né, que seria mais ou menos um prato. Na borda da Terra plana, a gente teria uma montanha de gelo, né, não uma montanha, mas um muro de gelo, né, que seria intransponível, impossível de passar por ele. E aí, o dia e a noite seria causado por um movimento do Sol e da Lua que se movimentariam dessa forma que a gente tá vendo aí nesse GIF, tá? Então, nessa animação, a gente tem uma visão de cima da Terra plana. Então, nesse tipo de teoria, na Terra plana, não existe heliocentrismo, né? A Terra está estática no universo e a gente tem o Sol e a Lua girando dessa forma aí sobre a Terra plana e causando o dia e a noite, tá? Então, essa basicamente é a ideia da Terra plana. Digamos que Sara e João comecem a conversar, né? E Sara comece a questionar o João sobre as suas crenças. Então a Sara começa a se perguntar e a perguntar ao João como é que ele pode acreditar nessa teoria, quais as evidências que ele tem. E aí os questionamentos começam, né? Digamos que a Sara, ela vem com um argumento de que a maioria das pessoas, atualmente, acredita que a Terra tem um formato esférico.
Isso vai de encontro com essa crença desse pequeno grupo, que é o grupo da Terra plana, de que a Terra é plana. Só que esse argumento, né, ele pode ser facilmente refutado pelo João. O João pode dizer, por exemplo, que a opinião popular não é um guia para a verdade. É o que de fato está correto. Não é porque muitas pessoas acreditam numa coisa que essa coisa se torna verdade. Só que aí a Sara pode começar a levantar outros argumentos que vão de encontro à teoria da Terra plana. Então, por exemplo, ela pode mostrar ao João as fotos que foram tiradas do planeta Terra, que mostram que a Terra é esférica, né, foram tiradas a partir da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Só que aí o que é que o João vai dizer? Provavelmente ele vai dizer que o programa espacial é uma fraude, que é uma farsa, que as fotografias e toda a cobertura da mídia são farsas. Então ele vai conseguir encontrar razões para refutar o que Sara está mostrando a ele. Digamos que Sara ela fale sobre os livros de histórias, né, que estão cheios de relatos de viajantes que circunnavegaram o globo. Então, pessoas que pegaram seus navios e conseguiram dar a volta no globo terrestre. Isso só é possível, claro, se a Terra ela fosse uma esfera. E aí ela aponta esses dados para o João. O João, provavelmente, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade, o que aconteceu é que as agulhas das bússolas elas são distorcidas quando alguém se aproxima da periferia, ou seja, da borda, né, da Terra plana. E provavelmente foi por isso que os grandes navegadores eles se confundiram. Então, olhando para as bússolas, eles achavam que estavam dando a volta numa Terra esférica, mas na verdade eles estavam girando em uma Terra plana. E aí, não importa quais argumentos Sara levanta, o João sempre vai encontrar uma forma de refutar esses argumentos. Qual é a principal diferença, então, entre as crenças de Sara e de João? O que é que diferencia essas duas crenças? A diferença é que a Sara ela pode mudar de ideia. Se surgirem novas evidências que mostrem que a teoria do Big Bang está errada, ela pode mudar, ela vai mudar de ideia. Enquanto o João não. Não importa quantas evidências surjam ou quantas evidências existam de que a Terra não é plana, o João nunca se convencerá. Ele sempre vai encontrar um argumento que seja a favor da Terra plana. Então, uma das teorias, que é a teoria do Big Bang, é falseável, enquanto a outra não é. Então, a teoria do Big Bang ela é falseável no sentido de que, se um dia descobrirem evidências de que ela está errada, então ela vai ser considerada errada. A Terra plana, não importa quantas evidências você mostre para o João, ele sempre vai considerar que ela está certa, que a teoria da Terra plana está correta. Então, ele vai sempre encontrar argumentos a favor da teoria da Terra plana. Então, o que é uma afirmação falsificável? O que é que diferencia uma afirmação falsificável de uma afirmação não falsificável? Eu vou elencar aqui algumas afirmações falsificáveis e outras que não são falsificáveis. Então, aqui alguns exemplos de afirmações falsificáveis. Nunca chove às quartas-feiras. Isso é falsificável por quê? Porque basta que você observe uma quarta-feira em que choveu e essa afirmação ela é mostrada errada, né? Vai se mostrar errada. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Basta você encontrar uma substância que não se expanda quando aquecida e para falsificar essa afirmação. Objetos pesados, quando liberados perto da superfície da Terra, caem diretamente para baixo se não forem impedidos. Bastaria que você encontrasse um objeto que não estivesse de acordo com essa afirmação para ela ser falseada. Ou essa. Quando um raio de luz é refletido em um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se você encontrasse um caso onde isso fosse diferente, então a afirmação seria falseada ou falsificada. Tá? Então, isso aqui são exemplos de afirmações falsificáveis ou afirmações falseáveis. Você pode demonstrar que essas afirmações estão erradas.
Então, uma hipótese ela é falsificável ou falseável se é possível fazer observações que são inconsistentes com ela. Agora, alguns exemplos de afirmações não falsificáveis. Essa aqui, ó. Ou está chovendo ou não está chovendo. Você consegue pensar em alguma coisa que contradiga essa afirmação? Não, né? Ou vai estar chovendo ou não vai estar chovendo. Então, é uma afirmação que você não pode falsear. Todos os pontos no círculo euclidiano são equidistantes do centro. Novamente, isso aqui não é falseável, porque vem da definição que você tem de círculo na geometria euclidiana. Tá? Então, também não é falseável. Todos os solteiros não são casados. Novamente, é uma afirmação cíclica, porque vem de definições. Ser solteiro é não ser casado. Então, todo solteiro, logicamente, é não casado. Não casado. Então, isso aqui é uma afirmação que não dá para falsificar. E essa aqui também não dá para falsificar. É possível que nessa semana você tenha sorte no amor. Como é que você vai falsear isso? Não dá, porque é uma afirmação extremamente vaga. É possível que essa semana você tenha sorte no amor. Se você não tiver sorte no amor, é porque era só possível, né? Não era com certeza. Então, isso é uma afirmação que também não é falseável. E o que era o falsificacionismo do Popper, né? O Popper, ele imaginou um exemplo para diferenciar algumas teorias que podiam ser falsificáveis de outras teorias não falsificáveis. Então, o exemplo que o Popper pensou foi o seguinte: vamos imaginar que a gente tem um homem, uma pessoa, e esse homem ele vai jogar uma criança na água, com a intenção de afogar essa criança. Então, o que o Popper estava tentando fazer era ver qual era a diferença entre duas teorias que eram aceitas na época, que era a teoria da psicanálise, do Freud, e a teoria da psicologia individual, do Adler, e comparar essas duas teorias com, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. O que era que essas teorias tinham de diferentes? Então, ele parte desse exemplo aqui, né? Um homem joga uma criança na água com a intenção de afogá-la. Okay? Então, um homem, né, pega uma criança e joga a criança na água para afogar a criança. Como é que a psicanálise de Freud, segundo as palavras do Popper, né, como é que a psicanálise de Freud explicaria esse fenômeno, explicaria esse acontecimento? Então, segundo Popper, o Freud diria o seguinte, que isso aconteceu porque o homem sofre de repressão, ou seja, o seu desejo proibido por sua mãe, que é chamado de complexo de Édipo, manifesta-se de forma indireta. E isso acaba levando esse homem a fazer um ato de violência. Então, essa é a visão que o Freud teria, né, dessa situação, segundo Popper. Já o Adler, a visão que ele teria seria a seguinte: o homem ele tem sentimentos intensos de inferioridade, logo, ele tem uma igualmente intensa necessidade de provar a si mesmo, e para provar a si mesmo, ele vai cometer um crime horrível. Então, essa era com a visão que a teoria de Adler teria sobre esse acontecimento, segundo Popper. E se o acontecimento ele fosse diferente? Então, vamos imaginar que agora, ao invés de um homem que joga uma criança na água, a gente tem um homem que sacrifica sua vida na tentativa de salvar uma criança. Como é que a teoria do Freud e a teoria do Adler conseguem explicar esse acontecimento? Então, segundo Popper, o Freud diria o seguinte: o homem alcançou agora a sublimação. Então, os impulsos indesejáveis que ele tem são transformados em algo que é menos prejudicial, como, por exemplo, um ato de heroísmo. E assim o Freud conseguiria explicar o que aconteceu. E o Adler? Nas palavras do Popper, né, o Adler, ele consideraria que o complexo de inferioridade agora do homem irá o compelir a provar a si mesmo. E ele vai tentar provar a si mesmo, tentando fazer um salvamento ousado. Então, o que é que o Popper concluiu dessas duas teorias, né? Tanto a teoria da psicanálise, quanto a da psicanálise do Freud, quanto a teoria da psicologia individual do Adler. Que não há nenhum aspecto do comportamento humano
que não possa ser interpretado de alguma forma pela teoria do Freud e pela teoria do Adler. Ou seja, os fatos, eles sempre poderão ser adaptados às duas teorias. Tudo que acontecer, qualquer tipo de comportamento humano, sempre vai poder ser explicado, seja através da psicanálise do Freud ou seja através da teoria do Adler. Tá? Tudo que acontece, eles conseguem dar uma explicação. E isso, na época, era visto como um ponto forte das duas teorias, né? O fato delas sempre conseguirem explicar o que estava acontecendo, não importa o que acontecesse. Isso era considerado um ponto forte. Porém, para o Popper, isso não era considerado, isso não era um ponto forte das teorias. Pelo contrário, isso era um ponto fraco das teorias. Então, o Popper dizia que se essas teorias elas são consistentes com qualquer tipo de comportamento humano, então elas não nos dizem nada sobre o comportamento humano. Se elas conseguem explicar tudo, então, na visão do Popper, é porque ela não consegue explicar nada. Daqui a pouco a gente vai deixar mais claro o porquê ele acreditava nisso, tá? Então, por exemplo, ele comparou essas duas teorias com a teoria da relatividade geral. Então, segundo o Popper, a teoria da relatividade geral, ela fez previsões, né? E essas previsões, se elas estivessem erradas, ou seja, por exemplo, se a gente nunca tivesse conseguido observar um desvio da luz, como Einstein tinha previsto, então isso faria com que a teoria estivesse errada. Ou seja, a teoria seria falsificada, a teoria seria falseável. Então, nas palavras do Popper, a teoria da relatividade de Einstein ela é falseável, porque ela faz afirmações, ela faz previsões, e se essas previsões são mostradas erradas, se estiverem erradas, elas podem falsear a teoria. Para ficar mais claro, por que uma teoria que consegue explicar tudo não é uma boa teoria, eu vou falar aqui de um exemplo, tá? Que eu tirei do livro do Carl Sagan, esse livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Isso aqui é um livro excelente, tá? Fala sobre ciência. E o Carl Sagan ele foi talvez o maior divulgador da ciência que já existiu. Então, um exemplo que ele traz nesse livro é o exemplo do dragão na garagem, que vai mostrar para a gente por que teorias que conseguem explicar tudo não são boas teorias. Então, vamos lá. Então, imagine que você tem um amigo, esse amigo na casa dele tem uma garagem, e aí esse amigo ele vai fazer a seguinte afirmação. Ele vai dizer que na garagem dele existe um dragão, tá? Então, seu amigo te diz que na garagem dele tem um dragão morando lá na garagem. Bom, você vai ficar empolgado, né? Você, como cientista, vai ficar empolgado com essa afirmação e vai querer ver o dragão. Então, você vai chegar lá na casa do seu amigo lhe leva até a garagem, e aí você pergunta, você observa, não consegue ver o dragão, aí você pergunta, onde é que está o dragão? E aí seu amigo vai dizer, não, o dragão está aí. Você não consegue ver o dragão. E o seu amigo vai lhe explicar que você não consegue ver o dragão, porque na verdade esse dragão é um dragão invisível. Então o fato de você não conseguir ver o dragão é explicado porque o dragão ele é invisível. E aí você, como cientista, né, começa a pensar em outras formas de descobrir onde é que está o dragão. E você propõe, por exemplo, espalhar farinha no chão da garagem, porque aí, se você tiver farinha no chão, quando o dragão começar a se movimentar, você vai ver as pegadas do dragão. E aí você apresenta essa ideia para o seu amigo. Só que aí o seu amigo vai dizer, não vai dar certo, porque na verdade esse dragão ele também flutua. Então o dragão ele é invisível e o dragão flutua. Beleza, então usando esse tipo de procedimento, a gente realmente não consegue detectar o dragão. E aí você pensa mais um pouco, e já que é um dragão, né, então o dragão ele vai emitir fogo, né, vai cuspir fogo, e o fogo ele emite radiação infravermelha. Então você propõe utilizar um sensor de infravermelho que vai detectar o fogo do dragão, o fogo invisível do dragão. Só que aí o seu amigo te diz que, na verdade, o dragão ele também cospe um fogo, só que esse fogo que ele cospe, ele é atérmico. Ou seja, ele não emite nem radiação visível para que a gente possa ver, nem radiação infravermelho para que a gente possa detectar.
Bom, e aí você pensa mais um pouco, né? Bom, então como é que a gente vai fazer para ver esse dragão? E aí você pensa em jogar tinta no dragão. Né? Porque se você joga tinta no dragão, mesmo ele sendo invisível, como a tinta é visível, então a tinta vai te mostrar onde está o dragão. Mas aí vem o seu amigo e te diz, não, isso também na verdade não vai dar certo, porque esse dragão ele não tem corpo, ele é um dragão incorpóreo. Então as coisas não conseguem aderir ao corpo do dragão. Bom, então você não consegue ver o dragão, né? Você pensou no experimento que o dragão é invisível, não consegue ver ele. O dragão flutua, então você não consegue ver as pegadas dele. O dragão ele cospe fogo, só que é um fogo atérmico, então não emite infravermelho, você não consegue detectar com sensor infravermelho. O dragão ele não tem corpo, então você não consegue borrifar tinta em cima do dragão. Bom, então a gente faz a seguinte pergunta: qual é a diferença entre um dragão invisível, um dragão incorpóreo, que é flutuante, que cospe fogo atérmico e um dragão que não existe? Qual é a diferença entre eles? Basicamente nenhuma, né? Se eu não posso ver, se eu não posso tocar no dragão, se eu não posso ver as pegadas do dragão, se eu não posso determinar onde o dragão está por nenhuma forma, então isso é a mesma coisa que um dragão que não existe. Então, daqui a gente vê que teorias que não podem ser falseadas não são boas teorias, ok? Que elas explicam tudo, mas na verdade não explicam nada ao mesmo tempo. E aí, nas palavras do Carl Sagan, ele diz que alegações que não podem ser testadas, elas não vão possuir um caráter científico, tá? Então, se eu não posso testar algo para mostrar que esse algo está errado, mesmo que não significa que eu vou testar e mostrar que está errado, mas eu tenho que testar e eu tenho que saber se tal resultado acontecer, então a teoria está errada. Então, teorias que não aceitam isso, elas não têm caráter científico. Mesmo que elas possam ter algum outro tipo de valor, né? Então, você pode ter uma teoria, você pode ter uma alegação, uma afirmação que inspira, que te emociona, tá? Que pode estimular o nosso sentimento de admiração, mas mesmo assim, se elas não podem ser testadas, elas não possuem caráter científico, elas não são científicas. E aqui é importante a gente falar também que muitas vezes uma teoria, por mais estranha que pareça, ela é uma teoria que é falseável. Então vamos voltar para a teoria da Terra plana, né? A Terra plana, por mais estranha que possa parecer para todos nós, ela é uma teoria que é falseável. Pelo menos a maioria das afirmações que a teoria da Terra plana faz são afirmações ou são hipóteses que podem ser falseáveis, ou seja, você pode testar essa hipótese e mostrar que ela está errada. Só que muitas vezes o problema não é a hipótese ou a teoria em si ser falseável. Muitas vezes o problema está em quem defende essa teoria. Então, geralmente, a falseabilidade ela é uma atitude que uma pessoa pode ter em relação a uma teoria específica. Ela não é uma característica própria da teoria, tá? Ela é a atitude que a pessoa vai ter diante da teoria. Então, mesmo a Terra plana, ela é falsificável. Ela tem muitas hipóteses falsificáveis. Você pode fazer diversos experimentos que podem mostrar se a teoria está errada. O problema é, mesmo que você faça um experimento e você mostre que a teoria está errada, se tem uma pessoa que acredita nessa teoria firmemente, um terraplanista, né, no caso, essa pessoa ela não vai levar em consideração os resultados do seu experimento. Então, ela não vai ter uma atitude, né, com a teoria que seja uma atitude de falseabilidade, tá? Isso fica muito claro no documentário que tem na Netflix, não sei se vocês já assistiram. Se eu não me engano, acho que o nome do documentário é A Terra é Plana, né? E aí você acompanha esses membros da sociedade da Terra plana e você vê eles realizando alguns experimentos para mostrar que a teoria da Terra plana está correta. Só que quando eles fazem o experimento e eles veem que a teoria, que os resultados do experimento vão de encontro ao que a teoria diz, eles descartam os resultados experimentais. Eles sempre procuram encontrar algum erro no experimento ou encontrar alguma desculpa que faça com que a teoria da Terra plana continue sempre correta, tá? Então, isso é não ter uma atitude de falseabilidade com a teoria. Bom, então
Quais são os critérios de demarcação que a gente pode ter? A gente já viu, né, que uma teoria ela é empírica e científica, sim. A gente viu que ela precisa explicar, pelo menos de maneira geral, os fatos conhecidos do seu domínio e, além disso, para ser científica, ela tem que ser testável ou ser falseável, pelo menos em princípio, tá? Não quer dizer que você tem que testar uma teoria, mostrar que ela está errada e aí ela é ciência. Não. Mas você tem que dizer que uma teoria ela tem que ser capaz de fazer previsões e se essas previsões um dia forem mostradas erradas, aí sim a teoria ela é falseável. E outra coisa, a gente não tem que testar a teoria propriamente dita, né? Fazer um teste, falsear a teoria para ela ser científica, mas ela tem que ser testável em princípio. O que é que eu quero dizer com testável em princípio? Uma teoria, então aqui, só falando, né? Uma teoria científica deve ser capaz de dizer que em tais circunstâncias certos resultados são possíveis, enquanto outros resultados são impossíveis. Ou seja, uma teoria científica deve excluir certas opções. Mas, como eu falei, pode ser que você não tenha testado ainda uma teoria e ela seja considerada científica. Por exemplo, a teoria das supercordas. Então, a teoria das supercordas, a gente já falou sobre ela, né? Todas as partículas e forças conhecidas do modelo padrão, segundo a teoria das supercordas, elas são causadas por vibrações em pequenas supercordas. Então, isso basicamente é o que diz a teoria das supercordas. E essa teoria ela fez previsões. Então, quais são as previsões da teoria das supercordas? Se ela estiver correta, então a gente deve observar micro buracos negros. Esses micro buracos negros, eles seriam criados, né, quando você fizesse duas partículas, como por exemplo dois prótons, colidirem a velocidades muito altas. Então, quando isso acontecesse, deveria ter a criação de micro buracos negros. E outra previsão são as chamadas partículas SUSY. As partículas SUSY são partículas simétricas às partículas do modelo padrão. Então, você deveria ter a partícula do modelo padrão e para cada partícula do modelo padrão deveria existir uma parceira, né, uma partícula que seria supersimétrica a ela. Então, isso são duas previsões que a teoria das supercordas fez. Só que até agora, nenhuma dessas previsões que a teoria fez foram confirmadas. Por que é que não teve ainda confirmação, né? Porque para fazer esses testes, para você fazer um teste que detecte a presença dos microburacos negros, ou para fazer um teste que detecte a existência dessas partículas SUSY, você precisa de energias muito altas e equipamentos muito robustos, né, muito grandes. E essas energias são tão altas que elas não foram alcançadas ainda pelos aceleradores de partículas que a gente tem hoje na Terra. Tá? Então, por isso, por uma limitação tecnológica, a gente ainda não conseguiu testar essa teoria. Porém, embora essa teoria ela ainda não tenha sido confirmada, ela é uma teoria que a gente precisa buscar, né, ainda mais, fazer experimentos para ver se ela está correta, nós ainda achamos que ela é uma teoria científica. Por quê? Porque ela é testável, ela é falseável, pelo menos em princípio. Então, a teoria das supercordas, ela diz que devem existir microburacos negros e devem existir partículas SUSY. Se um dia a gente conseguir fazer esses experimentos e mostrar que não existem microburacos negros e também não existem partículas SUSY, então a teoria das supercordas vai estar errada. Por isso que ela é testável, pelo menos em princípio, embora ainda não tenha sido testada. Só que, embora a gente utilize, a grande parte da comunidade científica utilize o falsificacionismo para diferenciar o que é ciência do que não é ciência, essa questão ainda é uma questão que está em aberto, tá? Por quê? Porque mesmo o falsificacionismo ele tem alguns problemas. Qual é o problema do falsificacionismo? Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou em uma aula passada, acho que quando a gente falou em método científico, se eu não me engano, a gente falou sobre raciocínios de confirmação e raciocínios de desconfirmação.
Falsificar uma teoria, ou seja, mostrar que uma teoria está errada, basicamente vai utilizar um raciocínio de desconfirmação. E como você utiliza um raciocínio de desconfirmação, a gente viu que os raciocínios de desconfirmação ele tem alguns problemas. O principal problema é que, segundo a tese de Cain-Durren, né, você não tem experimentos que sejam experimentos cruciais. Ou seja, não tem como você testar uma hipótese de forma isolada. Você, quando faz um teste, quando faz um experimento, você não testa só uma hipótese. Você testa a hipótese e você testa outras crenças relacionadas a essa hipótese, que foi o que a gente chamou de hipóteses auxiliares, né? Lembra? Então não tem como você mostrar, segundo a tese de Cain-Durren, que uma hipótese está errada através de um experimento. Porque você sempre pode descartar, ao invés de descartar a hipótese principal, você pode descartar uma hipótese auxiliar. Então esse é um dos problemas do falsificacionismo, tá? Bom, mas mesmo assim, a maioria da comunidade científica ainda emprega o falsificacionismo. Então a gente tem os nossos critérios de demarcação, aqueles critérios que vão te dizer o que é necessário para uma teoria ser considerada científica. Então, uma teoria empírica vai ser científica se ela, primeiro, explica em geral, de forma geral, né, os fatos conhecidos de seu domínio. E segundo, se ela é testável ou falseável, pelo menos em princípio. Então, não é necessário que uma teoria seja realmente científica. Aliás, não é necessário que uma teoria seja realmente testada para ser considerada científica, que é o caso das supercordas, né? O que é necessário é testabilidade em princípio. Então, eu sei que essa teoria, que uma determinada teoria, ela pode ser testada. Um dia ela pode ser testada. Então, ela pode ser considerada como científica. Só que quero deixar claro aqui que isso aqui é apenas uma hipótese histórica sobre os nossos critérios de demarcação. Então, isso aqui é o que a gente vem utilizando no decorrer da história, né, principalmente no século XX, é isso que a gente tem, século XX e XXI, são esses critérios que a gente utiliza para determinar o que é ciência e o que não é ciência. Então, independente se esta explicação dos nossos critérios de demarcação está correta ou não, a gente deve lembrar que estes são apenas nossos critérios de demarcação contemporâneos, tá? Não tem como a gente ter certeza se esses critérios são suficientes, são suficientemente bons. Na verdade, existem até evidências que não são, para determinar se uma coisa é científica ou não científica. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que grande parte da comunidade científica usa esses critérios e que usa esses critérios, mas apenas atualmente. Esses critérios, eles nem sempre foram os mesmos. Então, esses aqui são os critérios de demarcação contemporâneos. Como a gente viu quando a gente falou de método científico, os métodos eles vão mudando no decorrer do tempo. Então, o método científico que é empregado numa época é diferente do método que é empregado em outra época. E como os métodos mudam, os critérios de demarcação também vão mudar. Então, por exemplo, se a gente voltar no tempo, 1600, né, mosaico aristotélico medieval, ele ia ter um critério, ele tinha, aliás, um critério diferente de demarcação do critério que a gente tem hoje. Então, qual era esse critério na época? O critério era, na ciência empírica, uma teoria é científica se tentar descobrir a natureza de uma coisa. Ou seja, se tentar descobrir os princípios os princípios ou as leis que regem um determinado fenômeno, tá? Então, isso era o que uma teoria deveria fazer para ser considerada científica. Então, todas as teorias empíricas que eram aceitas no mosaico aristotélico medieval, elas tentavam, de alguma forma, compreender essa natureza das coisas, respectivamente ao seu domínio. Então, a óptica deveria entender a natureza da visão, né? Então, compreender quais eram os mecanismos ali, quais eram os princípios por trás da visão. A mesma coisa a biologia, que deveria entender a natureza dos seres vivos. Já, por exemplo, a mecânica não no sentido newtoniano, tá? Como a gente estuda hoje uma mecânica que a gente chama de mecânica clássica, essa mecânica na época, em 1600, era uma mecânica diferente, tá? Era muito mais relacionada
muito mais relacionada a mecanismos, tá? Construção de mecanismos, construção de estruturas para realizar determinados tipos de movimentos que não são possíveis só com o corpo humano, tá? Então, por exemplo, criação de uma máquina, criação de um arado, etc. Então, essa mecânica ela estava preocupada com mecanismos artificiais e não deveria descobrir a natureza de uma coisa. Por isso, ela era considerada não científica, embora ela fosse utilizada. Tá? Então, ela era um ofício, ela era utilizada, mas ela não foi considerada como científica. Já a alquimia, ela tentava descobrir a natureza das coisas, ela tentava entender os processos por trás das transformações que ela acreditava que existiam, poderiam existir, entre um metal, transformar um metal em ouro. Então, ela queria descobrir a natureza das coisas, né, os princípios por trás desses fenômenos. Só que ela não conseguiu. Então, foi uma teoria que, embora não tenha sido aceita, mas ela foi considerada científica, tá? Então, ela foi buscada. Bom, então, a gente pode concluir, né, que muitas teorias outrora aceitas, ou seja, em outras épocas foram aceitas, hoje elas são consideradas não científicas ou pseudocientíficas. Lembre-se que existe uma diferença entre não científica e pseudocientífica, tá? Não científica não significa que seja pseudocientífica. Eu falei para você que a gente tem a música, a gente tem a literatura, a gente tem a religião, que são áreas, são saberes humanos não científicos. Já outros saberes, como por exemplo a astrologia, é uma pseudociência, tá? Porque ela tenta se vestir, digamos assim, de ciência, embora não seja. Então, por exemplo, a astrologia já foi aceita no mosaico, hoje a gente não considera como ciência, a gente considera como uma pseudociência. A teologia também já foi aceita no mosaico, hoje a gente considera um ramo separado da ciência, né? Então, hoje é não científica. Então, se a gente pega nossos critérios de demarcação atual e aplica em teorias do passado, muitas dessas teorias vão ser consideradas não científicas. Ou seja, se a gente pega os critérios atuais para analisar uma teoria como a cosmologia geocêntrica, né, do passado, de fato, essa teoria ela pode ser considerada não científica. O problema é que a gente está pegando um método atual, um critério atual, e aplicando ele para o passado. Então, alguns filósofos, eles tentando resolver esse problema, né, eles chegaram à conclusão de que esse problema poderia ser resolvido se você afirmasse que a ciência aristotélica medieval não era ciência. E que a ciência real, como a gente conhece hoje, se originou no século XVII. Outros vão dizer que, na verdade, a ciência ela só começou a partir da aceitação das teorias de Newton. Mas será que isso é uma boa solução, né, para esse problema? Não. Também não é uma boa solução. Por que isso não é uma boa solução? Se a gente considerar a ciência do passado como realmente não científica, então, se eu considerar que a ciência do passado ela não é ciência, então a gente deve estar preparado para que no futuro, os cientistas do futuro, eles considerem a nossa ciência atual também como não científica. Então, se você pega os critérios atuais de demarcação, aplicam eles no passado, aí você conclui que a ciência aristotélica medieval então não era ciência, então provavelmente a ciência atual no futuro também não vai ser considerada científica. Então isso é um problema de você utilizar o critério de uma época para analisar teorias de outra época. Então a gente deve admitir que os critérios eles também mudam com o tempo. E aí você só pode, para saber se uma teoria era científica ou não científica, você tem que utilizar o método daquela época, tá? Então não existem critérios universais de demarcação para determinar se uma teoria é científica ou não científica. Os métodos do passado são diferentes dos métodos atuais. Então, uma teoria que já foi considerada ciência, não é de se surpreender que hoje ela não seja mais considerada ciência, uma vez que os critérios de demarcação mudaram com o tempo. Ok? E para finalizar, vamos falar aqui um pouco sobre as leis da mudança científica, o que é que elas têm para falar sobre o problema da demarcação. Uma coisa é se uma teoria é científica ou não científica, tá?
Outra coisa é quando acontece uma mudança no mosaico e essa mudança, ela é uma mudança científica ou é uma mudança não científica. Se ela for uma mudança que estiver de acordo com as quatro leis da mudança científica, então a gente pode considerar essa mudança como sendo científica. Mas se essa mudança ela viola de alguma forma uma dessas leis, ou mais de uma dessas leis, então essa mudança que ocorre no mosaico não é uma mudança científica. Então, qualquer violação real, né, das leis vai ser qualificada como uma mudança não científica no mosaico. Então, para começar, vamos ver alguns exemplos de mudanças que são não científicas, mudanças que podem ocorrer no mosaico e são não científicas. Então, vamos considerar aqui, no caso 1, né, o caso do manuscrito perdido, que a gente tem um mosaico de uma determinada época, e nesse mosaico, algumas partes estão preservadas num certo manuscrito. Só que nenhum membro vivo dessa comunidade ele conhece esse manuscrito de cor, tá? Ou seja, você tem, por exemplo, a astrologia, você tem a astronomia de Tycho Brahe, você tem a homeopatia, a adivinhação, etc. E tudo isso está, toda a informação sobre essas teorias está guardada em um único livro. Ok? E vamos supor também que só existe uma cópia desse livro. Uma vez que os membros eles não podem copiar, né? Copiar esse livro, então você só vai ter uma cópia desse livro, ok? O que é que aconteceria se esse manuscrito ou se esse livro fosse roubado ou se por algum processo ele fosse destruído? O que aconteceria com as teorias? Provavelmente, algumas partes desse mosaico elas seriam perdidas para sempre, uma vez que elas estavam contidas apenas no livro. Talvez outras sobrevivessem porque as pessoas ainda se lembrassem de alguns aspectos dessa teoria. Mas a maior parte, ou grande parte, desse mosaico seria perdido. Só que, se você tira teorias do mosaico e não substitui ela por nada, então isso é um problema de acordo com a primeira lei científica, a lei da mudança científica, né, aliás, que é a lei da inércia científica. Então, segundo a primeira lei da mudança científica, as teorias elas permanecem no mosaico, a não ser que elas sejam substituídas por outras teorias. E não foi o que aconteceu aqui. A teoria foi substituída, aliás, por nada, né? Ela foi apenas perdida, junto com o livro onde ela estava. Então, isso seria um exemplo que viola a primeira lei da mudança científica, porque muitas teorias seriam rejeitadas sem qualquer substituição. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de mudança no mosaico, um exemplo de mudança não científico, pois ele violaria a primeira lei, tá? Um outro exemplo é o exemplo do lisencoísmo. O lisencoísmo, ele é uma teoria da biologia que se contrapõe à teoria da genética, tá? E o lisencoísmo ele foi praticado na União Soviética durante o regime de Stalin, né, o regime stalinista, e o Stalin ele perseguia os membros da comunidade científica, e a reformulação que aconteceu no mosaico no mosaico soviético, né, no mosaico da União Soviética, aconteceu por conta de perseguições políticas do Estado. Então vamos ver aqui o que é que diz o lisencoísmo. Então, o lisencoísmo, ele trazia a ideia da herança suave. O que era essa herança suave? Segundo a teoria da herança suave, ou a hipótese da herança suave, alterações fisiológicas adquiridas ao longo da vida de um organismo podem ser transmitidas aos filhos. Ou seja, se você adquire alguma característica física, você pode transmitir essa característica física ao seu filho. Então, digamos que você seja uma pessoa que malhe bastante, né? Você malha, 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 e você, segundo a teoria da herança suave, você transmite essas características físicas que você vai adquirir, você vai transmitir ela para o seu filho. Então, seu filho vai nascer bombadinho, né? A teoria que era aceita no mosaico era a teoria da herança dura,
que está relacionada à genética, né? Então, segundo a herança dura, alterações fisiológicas adquiridas ao longo da vida de um organismo não podem ser transmitidas aos filhos. Ou seja, não importa o quanto você malhe, o quanto você se exercite, as características físicas que você vai adquirir não vão ser transmitidas para os seus filhos. Então, essa era a teoria que era aceita no mosaico científico, a herança dura. Então, essa teoria da herança suave, ela queria entrar no mosaico científico. E ela foi defendida pelo Lysenko, que era um cientista da época, e o Lysenko era apoiado pelo Estado, tá? Mas qual a importância dessa teoria? A importância é quando você aplica isso na agricultura, tá? Então, o Lysenko achava que utilizar essa teoria da herança suave na agricultura faria com que a quantidade de alimentos da União Soviética aumentasse bastante. Então, para entrar no mosaico, a gente tem pela segunda lei, o que é que a segunda lei nos diz, né? Que para uma teoria entrar, ela tem que ser avaliada pelo método empregado na época. Então, pela segunda lei, para essa teoria da herança suave, para essa hipótese da herança suave entrar no mosaico, ela tinha que fornecer previsões novas que fossem confirmadas e aí ela ia ser aceita. Só que ela não fez essas previsões. Não fez essas previsões, mas mesmo assim entrou no mosaico, tornou-se aceita no mosaico. Mas ela tornou-se aceita não porque ela foi aprovada pelo método, mas sim porque os membros da comunidade científica foram perseguidos. Tá? O resultado disso é que ela foi utilizada na agricultura e o resultado foi desastroso para a agricultura da União Soviética na época e muitos milhões de pessoas passaram fome por conta dessa teoria que estava sendo utilizada de forma errada no mosaico científico. O mosaico científico soviético, tá? Estou falando só no soviético. Então, esse caso ele foi um caso de mudança não científico, porque a teoria foi forçada ao mosaico sem ter atendido aos requisitos da época, né? Então, esse caso foi uma violação da segunda lei. O caso da homeopatia, o que diz a homeopatia? Os homeopatas tentam convencer a comunidade referindo-se aos depoimentos individuais de seus pacientes. Novamente, o que é a homeopatia, né? A homeopatia ela é a ideia de que você pode curar uma doença usando o mesmo princípio ativo da doença, só que de forma diluída. Então, você vai diluir esse princípio ativo, sei lá, milhões de vezes, pega uma gota desse princípio ativo e dilui em 1.000 litros de água, depois pega esses 1.000 litros de água, dilui em mais 1.000 litros, dilui depois em mais 1.000 litros, vai diluindo, diluindo, diluindo. Quando você chega no final, você pega, sei lá, uma gota, pega um copo dessa água, que foi diluída várias vezes, né, passou por vários processos de diluição, e isso seria o remédio na visão dos homeopatas. Então, né, a homeopatia é essa ideia de que uma substância que causa uma doença pode ser utilizada para tratar a mesma doença. Para ela ser aceita no mosaico, ela tinha que estar de acordo com o método atual, o método da época, que é o nosso método, né, no caso, o método hipotético dedutivo aplicado a outros conhecimentos que a gente tem que levam ao método experimental duplo cego, que a gente já falou sobre o método duplo cego, né? Então, de acordo com o nosso método atual, que é o duplo cego, para se tornar aceita a homeopatia, ela deve ser testada em testes ou experimentos duplo cegos. Lembre-se o que é um experimento duplo cego, né? Você dá o remédio para um determinado grupo que tem uma doença, e dá placebo para um outro grupo que também tem a doença, mas vai receber, em vez de remédio, vai receber placebo. Então, esse é o grupo de controle. As pessoas do grupo não sabem se estão sendo medicadas ou se estão recebendo placebo. E os médicos também que fazem, os pesquisadores que ministram os remédios, também não sabem qual grupo está recebendo o remédio e qual grupo está recebendo o placebo. Então, isso é o método, o experimento duplo cego. Então, para a homeopatia ser aceita, ela teria que passar pelo duplo cego. Só que os homeopatas, eles não aceitam isso. Eles tentam convencer a comunidade científica de que a homeopatia pode ser aceita por causa dos depoimentos dos seus pacientes.
Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que era alcoólatra, se tratou com homeopatia e se curou, e essa pessoa pode dar um depoimento do tipo: eu era alcoólatra e consegui me livrar do álcool e parar de beber usando homeopatia. Então, isso é um exemplo, né, um depoimento que os homeopatas utilizam para fazer com que a homeopatia entre no mosaico científico. Ou seja, os homeopatas eles utilizam um método baseado em depoimentos. E o método baseado em depoimentos é inconsistente com o método experimental duplo cego. Se a gente fosse aceitar esse método de depoimentos, né, que é o segundo qual uma hipótese sobre a eficácia de um determinado medicamento, ela vai ser aceitável se for confirmado pelo depoimento dos pacientes. Se a gente fosse aceitar isso no nosso mosaico, ou seja, fazer o método de depoimentos, entrar no lugar ou substituir o método experimental duplo cego, a gente teria um problema de acordo com a terceira lei da mudança científica. O que é que diz a terceira lei? Que para um método ele se tornar empregado, ou seja, para você utilizar um método, ele deve seguir dedutivamente, ou seja, ele deve ser deduzível a partir de outros métodos já existentes e de suas teorias aceitas. Então, o que, é que a gente sabe, que a gente viu, né? A gente sabe, por exemplo, que existe o efeito placebo. E a gente sabe que existem efeitos não contabilizados. Só que o método de depoimentos não leva em consideração nem o efeito placebo, nem os efeitos não contabilizados. Por isso que se a gente aceitasse esse método dos depoimentos no mosaico científico, isso seria uma violação da terceira lei, porque esse método não está de acordo com as teorias que a gente aceita. Então, se a gente empregasse esse método, seria uma violação da nossa terceira lei. Consequentemente, o caso da homeopatia é qualificado como um caso não científico, porque, entre outras coisas, ele desafiaria a terceira lei da mudança científica. E, por último, aqui o caso da astrologia, né? A gente já debateu bastante sobre astrologia. Os astrólogos eles ainda insistem que as configurações dos corpos celestes, de alguma forma, influenciam os eventos terrestres. Então, essa é a ideia básica da astrologia. Bom, o que aconteceria se a gente tentasse encaixar a astrologia no nosso mosaico? Ou seja, o que aconteceria se a gente aceitasse a astrologia como uma ciência? Se a gente fizesse isso, nós introduziríamos no mosaico uma incompatibilidade, tá? Ou seja, a astrologia seria incompatível com outras teorias que já estão no mosaico científico atual. Então, uma das principais premissas da astrologia, né, que os planetas e as estrelas têm alguma influência significativa na mentalidade ou no comportamento das pessoas. Essa é a ideia básica da astrologia. Só que se você pegar os estudos da física quântica, os estudos da relatividade geral, que são nossas teorias aceitas atualmente, partindo dessas duas teorias, a gente consegue concluir que, se você medir a partir da Terra a influência, seja essa influência gravitacional, seja influência magnética ou qualquer outra influência dos planetas e estrelas nas pessoas, essa influência é insignificante. Tá? Então, por exemplo, até mesmo aparelhos eletrônicos, como um forno de micro-ondas, como um notebook, como um celular, vão ter influências mais significativas do que os planetas e as estrelas. Ou outro exemplo, para citar novamente o Carl Sagan, né? O Carl Sagan ele fala que, por exemplo, uma das ideias da astrologia é que no momento que você nasce, os planetas têm algum tipo de influência sobre você. Só que, segundo o Carl Sagan, até mesmo o médico que fez o parto vai ter uma influência gravitacional muito maior do que, por exemplo, Júpiter. Júpiter tem uma massa muito maior do que um médico. Só que Júpiter também está muito mais distante. Então, até a influência gravitacional do médico seria mais importante, nesse caso, seria maior do que a influência gravitacional do planeta Júpiter. Então, concluindo, segundo a física quântica e a relatividade geral, os planetas e as estrelas não podem exercer qualquer influência que seja, de fato, significativa na mentalidade e no comportamento humanos. Tá? Então, isso é inconsistente com a ideia da
aliás, incompatível, né, com a ideia da astrologia. Se a gente aceitasse a astrologia, se de alguma forma ela fosse aceita, isso geraria uma incompatibilidade no mosaico, e a gente sabe pela quarta lei da mudança científica de que o mosaico, as teorias que estão dentro deles, não podem ser incompatíveis, tá? Então, isso aqui seria um exemplo de algo que vai de encontro com a lei zero, então seria um movimento considerado não científico. Então, a gente tem o caso do manuscrito perdido, que foi uma violação da primeira lei, o caso do lisencoísmo, que foi uma violação da segunda lei, a confiança dos homeopatas, né, no método por testemunho, foi uma violação, é uma violação da terceira lei, e o caso da astrologia, que se entrasse no mosaico, seria uma violação da lei zero. Então, concluindo, qualquer violação real ou potencial das leis da mudança científica é geralmente qualificada como não científica, tá? Então, qualquer mudança que de alguma forma vai de encontro a essas leis na mudança científica, as leis da mudança científica. Então, se você tem propõe uma teoria a entrar no mosaico de uma forma que viola essas leis da mudança, então esse movimento que você faz, essa mudança que você propõe seria uma mudança não científica. Ok? Então, nossa pergunta, qual a diferença entre ciência e não ciência? Isso aqui pode ser especificado de uma forma diferente. A gente pode especificar isso em quais são as características de uma teoria científica e quais são as características de um processo de mudança científica. São duas coisas diferentes. Uma está relacionada à teoria, as características que uma teoria tem para ser científica, e outro, as características que um processo de mudança tem que ter para ser considerado científico. Então, para essa primeira pergunta, né, a resposta para ela depende do método que você emprega na época. Então, atualmente, a gente considera uma teoria científica se ela conseguir explicar a maioria dos fatos do seu domínio e se ela for falseável. Só que isso são os métodos contemporâneos. Eles podem mudar com o tempo. Então, não há critérios que a gente possa dizer atemporais de demarcação das teorias científicas e não científicas. Esses critérios de demarcação, eles mudam com o tempo. Já essa segunda pergunta, ela tem uma resposta que pode ser uma solução que é transhistórica, tá? Que não muda com o tempo. Então, uma modificação do mosaico, ela vai ser científica se ela estiver de acordo com as leis da mudança científica, tá? Então, uma mudança sempre vai ser científica se ela estiver sempre de acordo com as leis da mudança científica. Próxima aula, né? Nossa última aula. A gente viu aqui que, hoje, na aula passada, que tem diversas teorias pseudocientíficas, um pouco estranhas, né? Como, por exemplo, terra plana, astrologia, homeopatia, que apesar de serem consideradas como pseudociências, mas muita gente ainda acredita nessas teorias. Muita gente também acredita em teorias da conspiração. Então, por que muita gente acredita, por exemplo, em superstição, né? Por que a gente acredita nessas coisas? Por que a gente acredita em coisas estranhas do ponto de vista da ciência? O que a ciência tem para falar sobre isso? Então, esse vai ser o nosso tema da última aula, tá? Porque acreditamos em coisas estranhas. Aqui, novamente, nossas referências vão estar disponíveis também lá quando eu fizer a postagem do vídeo. Tá? E assim a gente finaliza a aula de hoje.